Se você está procurando como criar usuário, administrar funções e saber mais sobre o Lockdown Mode, você chegou no vídeo certo. Tudo isso vai ser explicado para você no vídeo de hoje aqui na nossa ESXi. Dando continuidade à nossa série de cursos, nós vamos tratar sobre esses assuntos. E eu vou mostrar para você passo a passo, de uma forma simples, totalmente descomplicado, como configurar e administrar todos esses argumentos. Fique comigo até o final desse vídeo e descubra tudo o que você precisa saber para administrar usuários e funções na sua ESXi. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Descomplicando, onde chamamos de difícil fácil. Eu sou Gustavo Cardoso, diretor de TI aqui na Itália e com mais de 10 anos de experiência na área de TI. No nosso vídeo anterior, nós falamos sobre certificados, authentication e acceptance level, que é os níveis de aceitação das VIPs aqui do nosso servidor. Se você não assistiu esse vídeo, eu recomendo você assistir ele, mas não somente este vídeo, mas a playlist inteira aqui, que não tem nada igual no YouTube, e eu te explico do início ao fim tudo sobre a VMware, ESXi, vSphere e todos os argumentos que estão dentro dessa suite de produtos. Antes de a gente começar a criar os nossos usuários e funções no nosso servidor ESXi, faça uma coisa muito importante, que é inscrever-se no canal e deixar o seu curtir. Eu tenho certeza que não somente esse conteúdo, mas tem muito mais coisa. Depois, clica aqui no canal e dá uma olhadinha, que eu sei que tem bastante coisa que você vai gostar. Tem vídeo toda semana e vídeos curtos também, beleza? Então tá, o que você tem que entender dessas tabs aqui? Nós temos Users, Roles e Lockdown Mode. Começando por Users, aqui na ESXi é um pouco diferente a forma como você adiciona usuários. Primeiro você adiciona um usuário e depois você adiciona uma função, tá? Vamos fazer passo a passo para você poder entender, beleza? Quando você quer adicionar um usuário aqui na sua ESXi, você vai na parte de Host, Manage, vem até a tab Security e Users e vem na tab de Users. Para adicionar, você clica em Add Users, beleza? E aqui são os requerimentos que ele precisa. Vamos escrever um usuário que se chame admin. A descrição dele é administrador da ESXi. Uma senha para ele. Vamos repetir essa senha. E aqui tem uma coisa interessante. Você pode habilitar para esse usuário Enable Shell Access. Eu já expliquei nos vídeos anteriores o que é a Shell e a diferença entre a Shell e o SSH. Se você quiser dar esse acesso a esse usuário a nível de Shell, você pode habilitar para ele já aqui. Vou deixar habilitado porque ele vai ser um administrador, então ele tem que ter todos os acessos, beleza? Aqui não foi o suficiente, então alterar a senha. Agora deu certo. Bom, aqui a gente já adicionou o nosso usuário, adicionamos uma descrição nele. Agora o que acontece? O usuário ele foi criado, mas nós temos que atribuir funções a ele. O que a gente tem que fazer? Nós vamos aqui, clicamos em Settings, vamos em Host, clicamos em Actions e vamos na parte de Permissions. Então, o que você faz primeiro? Você cria o usuário e agora você adiciona uma permissão a ele. Clicamos em Permissions e aqui é a lista dos usuários que tem uma atribuição de permissão, que aqui é a parte de Role. Você pode ver que o nosso usuário admin ainda não está aqui e é isso que a gente vai fazer. Nós vamos clicar em Add User, vamos colocar o nome do nosso usuário aqui. Nós poderíamos adicionar ele como grupo e aqui nós podemos selecionar qual tipo de role que ele vai receber, né? Se ele vai ser um no access, se ele vai ser, por exemplo, um administrador. Você pode ver que quando você adiciona aqui, ó, o tipo de função nele, ele mostra para você do lado esquerdo os acessos que ele vai ter. Por exemplo, se eu coloco para ele, por exemplo, aqui read only, ele vai ter somente esses acessos, System e acabou, porque ele só vai poder entrar no sistema e olhar as coisas. Então esse é um nível de permissão somente de leitura. Se ele não puder fazer acesso, ó, também acesso não faz nada. Mas como eu quero que ele seja administrador, eu vou colocar aqui Administrator. Então aqui eu adicionei uma função para o meu usuário, Add User, e você pode ver que o nosso usuário admin ele foi adicionado com sucesso. Clicamos em Close, depois você pode fazer a verificação se está funcionando. A partir do momento você pode fazer um logoff aqui. Vamos só dar uma olhadinha, vamos fazer um logoff e entrar como o admin aqui. Admin, colocar a senha, viu que eu já entrei sem nenhum problema, quer dizer que o meu usuário está funcionando, tanto que na parte superior direita a gente vê aqui admin@esxi01
.descomplicando.it, eu vou voltar para o root, porque a gente está trabalhando com o root aqui. E tá ok. Então aqui você já entendeu como é que funciona. Isso é a mesma coisa para usuário de domínio, tá bom? Como eu mostrei para vocês no vídeo anterior, aqui na parte de Authentication a gente pode adicionar um domínio e aqui você vai colocar o mesmo nome que você tá lá no Active Directory para poder utilizar um usuário do Active Directory, beleza? Então é essa forma como você adiciona um usuário aqui na sua ESXi. Agora se a gente vai em Roles, nós temos aqui o nome da role, que é uma função, e a summary, que é uma descrição daquela função. Nós temos a roles de administrator, anonymous, no access, read only, view. Então aqui você tem uma série de funções. Você não pode alterar essas funções porque são funções padrão do próprio sistema. O que você pode fazer é você adicionar uma nova função. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que vai ter um usuário que ele vai ser um pouco diferenciado em relação ao utilizo da SXZ. Você pode criar uma função para ele. Não só ele pode utilizar essa função, mas outros usuários também. Então você clica em Add Role. Aqui você coloca o nome da role. Vamos supor que será Descomplicando, porque é uma função de uma empresa terceira que vai utilizar o nosso ambiente. E o que eles têm que ter acesso? Ao sistema, a parte global, a parte das pastas. Ele tem que ter acesso também ao profile, autorização, performance, sessão. Então aqui você adiciona o tipo de função que vai ser associado a esse grupo, né? A esse tipo de função que a gente está criando. A gente clica em Add e depois, como eu mostrei para vocês anteriormente, vamos dar um refresh aqui. E aqui está o nome dele e a summary, beleza? Então você pode editar. Esse aqui você pode editar porque você criou. O do sistema você não pode, beleza? Então depois que você criou aqui, você pode ir lá. Se você já não criou o seu usuário, você pode criar um usuário e associar ele a essa role. Lembrando sempre que role é função, beleza? Após isso, nós temos a Lockdown Mode. A Lockdown Mode, nós falamos anteriormente, quando você clica o botão direito na parte de Host ou na parte de Actions aqui, nós falamos sobre todas essas informações aqui. Por isso que eu sempre falo para você, às vezes as pessoas chegam num vídeo aqui somente nesse, é importante assistir os outros vídeos também para tudo fazer sentido. Então, o que acontece? Na parte aqui de Lockdown Mode, você pode editar o tipo de lockdown, se ele está habilitado ou não. O que acontece? Se a gente clica em ele que nesse caso ele está em desabilitado. Nós podemos fazer uma edição disso para habilitar ou desabilitar. Desabilitado, nada acontece, mas nós podemos fazer duas funções. Strict Lockdown, então o que ele está falando? Ó, usuários serão restritos para fazer login do vCenter. Então o que acontece? Os usuários poderão fazer somente acesso só no vCenter. Eles não conseguem acessar a ESXi, entende? Porque tem um lockdown. Vamos supor que você quer fazer um trabalho nessa ESXi aqui e você não quer que ninguém se logue nesse servidor para poder fazer alteração. Você pode habilitar o Strict Lockdown. O que vai fazer? Os usuários podem se logar somente no vCenter, mas não pode se logar nessa ESXi aqui para poder fazer alterações, beleza? Então esse é um tipo de restrição. O outro Lockdown Mode é o Normal Lockdown. Users may log via DCUI ou vCenter Server. O que é a diferença desse aqui? O que acontece? O DCUI é a interface gráfica. É como se ele estivesse acessando essa telinha aqui. Então, o que está falando? Os usuários poderão acessar, obviamente, quem é autorizado a acessar esta página aqui, que é a página do servidor, como se fosse um monitor nele, né? Ou se você utiliza algum sistema remoto, como uma Hydra, que uma ILO, vai poder acessar esta página aqui, ou ele pode acessar via vCenter. Obviamente, se eu colocar qualquer um aqui, não vai funcionar. Por quê? Porque o meu servidor não está dentro de um vCenter ainda. Então não faz sentido eu adicionar uma restrição de Lockdown Mode, sendo que o servidor não faz parte de um vCenter. E como eu disse para você, quando você vai adicionar uma coisa desse gênero, você precisa fazer o que? Anteriormente, você precisa adicionar usuários exception. Então, vamos supor, eu, Gustavo, quero colocar em Lockdown Mode, em Strict Lockdown, esse servidor, porque eu quero trabalhar nele. Mas antes de eu fazer isso, eu tenho que adicionar um usuário aqui, uma exception, uma exceção, porque tirando esse usuário, os outros não podem fazer login, mas eu, Gustavo, posso adicionar aqui. Por exemplo, vamos supor que é o usuário admin. Add exception, pronto. Agora, de todo mundo,
somente o usuário admin pode fazer acesso a isso, entendeu? Então você entende que você consegue trabalhar de uma forma muito mais dinâmica e segura. Isso é muito bem visto, normalmente quando tem uma infraestrutura que são utilizadas por várias pessoas, né? Então muita gente está colocando a mão naquele servidor. Isso é uma practice, né? Uma bem feita, porque senão você está mexendo lá, alguém se loga também, pode alterar algum arquivo, alterar alguma coisa e você pode ter uma dor de cabeça. Em resumo, a gente mostrou como criar usuários, como adicionar funções e como funciona o Lockdown Mode, tá bom? No nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre a parte de monitor, que é a parte de monitoramento da sua SXI. E lembrando, pessoal, que as vagas para as nossas mentorias e consultorias estão funcionando aqui no Descomplicando. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, acesse o site odescomplicando.com. Lá eu mostro mais e se você quiser entrar em contato com a minha equipe, tem a parte de contato lá, eles vão responder todas as suas dúvidas para você poder falar comigo, tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, eu espero que você tenha gostado, a gente se vê no próximo conteúdo. Fique com Deus, um beijo e tchau, tchau!